Amigos do Dr. Ideval, dando prosseguimento, farei mais um vídeo sobre a catástrofe de Brumadinho e de Mariana. Uma nação, como eu já dito, para crescer, tem três modelos, três vertentes, três segmentos a seguir. Três setores: a indústria, o comércio e as commodities. A indústria é a mais importante, porque é a indústria que fomenta a universidade, é a indústria que fabrica tudo aquilo que o ser humano consome, é a indústria que tudo que ela produz utiliza a matéria-prima. Essa matéria-prima geralmente é do país produtor. Então, se eu sou um país e tenho uma matéria-prima, industrializo esse produto, eu venderei com agregação de valor. O que significa dizer? Significa dizer que uma tonelada de ferro que vale $5, eu venderei essa mesma tonelada de ferro, depois de processada, por $1.000 ou $2.000. Então chama-se indústria, industrialização. É a indústria que usa todas as commodities produzidas naquela nação. É a indústria que fomenta a universidade. É a indústria que faz com que surjam os grandes cientistas. É a indústria que faz com que aconteçam as grandes patentes, as grandes tecnologias, na informática, na mecânica, na biologia, na indústria farmacêutica. A indústria é o ovo de ouro das grandes nações. Por isso que as nações desenvolvidas todas são industrializadas. Japão, China, Coreia do Sul, Estados Unidos e a Europa toda. Os aviões, os televisores, os satélites, tudo quanto tem tecnologia vem dessas nações que são industrializadas. E quando ela não tem a matéria-prima, elas importam dos países mais pobres, dos países gigantes, ricos em matéria-prima, a preço vil, e a devolve depois com grandes valores. Isso chama indústria, o mais importante setor enriquecedor de uma nação. Depois vem o comércio. O comércio, ele faz com que o dinheiro gire no mundo, no país, na região, no estado, na sua cidade e dentro de sua comunidade. Então, é importante porque ela é democrática. O grande problema é que é um setor que tem duas cabeças. Se o consumo aumenta, se o comércio aumenta, se o serviço aumenta, ótimo. Mas é bom para a nação que produz. Se o país que você vive nada produz e tudo compra, tudo consome, cada dia que passa ele manda dinheiro para as outras nações. Chama-se evasão de divisas. E o terceiro setor, que é setor importante, que é o setor a terra que você mora, o solo, o subsolo. O que é que essa nação tem? Quais são as suas riquezas? Então, quando você bota as aparelhagens para olhar o piso, o chão, aí você encontra ouro, cobre, pedras preciosas, muita água, bronze, prata e muito ferro. Bauxita, nióbio. Então essa nação é rica em minerais, mas não sabe explorar. Não tem tecnologia própria. Então tem que trazer de fora essa tecnologia, pagando royalties caríssimo para poder utilizá-la. E também se arvora de ser muito grande e ter muita terra, e vai ser, além do pulmão do mundo, será o quintal do mundo, será o canteiro do mundo, será o curral do mundo, será a fazenda do mundo. Então derruba as matas,
contamina as águas, para criar o gado, para gerar a carne, criar o porco para gerar a carne e criar a galinha para gerar carne, para mandar para o exterior. Derrubas milhares e milhares de hectares de terra para produzir o café, o cacau, a cana, a soja, o milho, exatamente para poder vender para o exterior. Isso é que são commodities. E o Brasil, nesses últimos 20 ou 25 anos, optou por um segmento. O Brasil praticamente abandonou a indústria dele. E em 2000, o PIB era constituído de 34% com a indústria brasileira. Alguma coisa era aqui produzida. Depois de 20 anos, nós caímos para 8,5% em 2015. E agora, nós estamos com 9,5%, um pífio crescimento. Então, o que é que eu lhe digo? Se o comércio vai bem e você nada produz, você vai ter que comprar de fora para poder usar, mandando dinheiro para o lado de lá. Lembra de quem é que faz isso? O nosso Brasil. O Brasil optou pela venda das commodities. E nós passamos 20 anos de respeitando o meio ambiente. Passamos 20 anos fazendo terra para produzir soja e para criar gado. Sabem os senhores que para cada quilo de carne se gasta 6 mil litros d'água a 10 mil litros. Para cada quilo de carne. Imagine quantos milhões de litros cúbicos d'água, ou metros cúbicos, se gasta para produzir essa carne que nós enviamos para o exterior. A mesma coisa é o porco, a mesma coisa é a galinha. Sem falar também da soja e dos vegetais, que tivemos que derrubar milhões e milhões de hectares para aumentar a produção de soja, para aumentar a única fonte de riqueza que o Brasil tinha, para educar seu povo, para alimentar seu povo. Então nós passamos 20 anos escavacando o chão, detonando as serras, dinamitando os morros, dinamitando as terras, contaminando as águas, contaminando o rio, acabando com a agricultura familiar, com a pecuária familiar. Então os pequenos começaram a abandonar suas terras, porque o Brasil precisava extrair o minério do seu subsolo. E ao jogar uma dinamite, dinamita tudo. Vai as veias hídricas, vai os rios, o desvio, as grandes pedras, os animais que viviam naquela região. Então acabou tudo. As cidades foram feitas, foram criadas próximo das mineradoras, próximo das estradas, próximo dos rios. E para botar as commodities em grande crescimento, foi obrigado a duplicar ou triplicar a sua área. E ao mesmo tempo, assorear, derrubar, matar a fauna e a flora de toda aquela região. Quer dizer, quanto mais se detona o chão, mais destrói a nossa terra. E o pior, tudo isso tem dejetos. Tudo tem dejetos, a famosa escória. E essas escórias, esses dejetos, são feitos de restos de minerais, produtos químicos, em grandes variedades, bombas, dinamites. Então esse rejeito, ele é muito prejudicial a tudo. E as mineradoras, eu não sei se eu estou certo, mas eu tenho a impressão que o juízo é muito curto. Porque como é que faz uma barragem acima do nível das casas, acima do nível dos rios, acima do nível da empresa, sabendo que ali tem milhões e milhões de metros cúbicos, chegando a 80 milhões de metros cúbicos de lama, de ferro, de dejetos, de tudo isso. E de muitas vidas ali tem também.
Então, quando uma barreira dessa rompe, leva direito tudo que tem na frente. Tudo que tem na frente. E pensa a população que vai bem. Porque a população, quando tem um telefone, uma bicicleta, uma moto, acha fulano está muito bem. Sem esquecer a consequência do futuro. Devia a população saber que o mais importante no ser humano é alimentar o cérebro. Em vez de comprar um telefone, uma bicicleta, uma moto, bota o conhecimento no cérebro. Bota conhecimento na barriga. Comer bem, dormir bem, estudar. Exigir do governo isso daí. Então essas barragens quando romperam, há 10 ou 12 anos que eu tenho falado, minha gente, nós vamos pagar muito caro detonando o meio ambiente durante 20 anos, mandado pelo governo do país. Pelo governo federal, governo estadual, municipal e todas as autoridades que entendem do assunto. Esses homens deviam saber disso. Deviam entender que nem tudo são flores. Um dia, a natureza nos cobrará. E não é fenômeno natural, não. Isso foi provocado pelo próprio homem. Quando você joga uma dinamite, milhões de quilogramas de dinamite numa serra que ela pipoca, ela racha muitas pedras a quilômetros de distância. Então aquele local fica vulnerável para ganhar peso. Com o tempo infiltra e vaza pelo outro lado e vai embora. Barragem, com quem está na frente, com quem está atrás. Num raio de 10, 15 quilômetros, não poderia fazer nada. Por isso que as mineradoras têm que ficar longe do centro. Então o que é que nós temos hoje? Um país todo esburacado. Você viaja por Minas Gerais, você fica com medo das crateras, de todos os tamanhos. Então são coisas que nós temos que nos preocupar. Porque o Brasil passou 20 anos vendendo o Brasil. Carradas e carradas de ferro, carradas e carradas de navio. Cheio de carne, cheio de soja, cheio de milho. Tudo esburacando nossa terra. Até a chuva encontraram lugar para se infiltrar. Rios assoreados, rios acabados. Então, o que é que nós temos? Temos uma fauna destruída, uma flora destruída, né? Profissionais que vivem da pesca, do transporte fluvial, transporte de estrada. Então tudo isso o país está pagando. E quem é o culpado? Tem culpado. O culpado foi o governo que escolheu o modelo para ele viver. O modelo da venda das commodities. Em vez de incentivarmos a indústria. E de diminuirmos o consumo de produto importado. Então, quando você olha os culpados, você tem governo federal, estadual, municipal e todas as agências reguladoras, que não fez a fiscalização adequada. Os grandes produtores de commodity, tanto minerais como vegetais, como a pecuária. E a população brasileira que achou que estava tudo bem. Né? Nós temos tudo. É muito comum eu ouvir o pessoal dizer: o Brasil é um país muito rico. Eu digo: não é não, minha gente. O Brasil tem coisas, tem minerais. Porque rico é um país que tem um cérebro bom. É um país que tem tecnologia. É um país que tem cientista, que tem patente. É um país que sabe explorar o que tem. Isso é que é riqueza. Você vê o Japão menor do que o Brasil, a Suíça, a Suécia, são países, Coreia do Sul, são países que usam o tutano cerebral. Então o que a gente precisa é estudar. Exigir das nossas autoridades, não a partir de hoje, a partir de ontem, anteontem, 10, 20, 30 anos atrás. E não ficarmos calados com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Tá difícil. Música de fundo. Meu querido amigo, que nasceu em 1756,
e faleceu em 1751, com 35 anos de idade.